Shalom, shalom, amigos, irmãos na fé e visitantes do canal. Vamos para mais um estudo sobre uma passagem do livro de Bereshit, ou Gênesis, o início, sobre a criação do homem. Me fizeram uma pergunta no grupo do Zap sobre estar no capítulo 1, versículo 26 e capítulo 2, versículo 7, duas vezes, escrituras que falam sobre a criação do homem. Daí então temos várias interpretações do mundo e algumas até diabólicas, por não entenderem realmente o contexto bíblico. Nós sabemos que antigamente, na Torá, não existiam os números de capítulos e versículos. A escritura era totalmente no sentido linear. Faziam a leitura no sentido linear. Não paravam em versículos e capítulos. E sabemos também que foi o profeta Moshe, ou Moisés, que escreveu o Pentateuco, ou a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. E o profeta Moisés, ou Moshe, ele estava descrevendo o início, como foram criadas todas as coisas. E no versículo 1 do capítulo 2 está escrito: E assim foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. E Elohim terminou no 7º dia toda a obra que fez e cessou de fazê-lo no 7º dia. E Elohim abençoou o 7º dia e santificou-o, porque nele cessou toda a sua obra que Elohim criara para fazer. Estou lendo na Bíblia hebraica, o Tanar. E temos aqui que no 7º dia, ele criou o 7º dia e nele descansou. Porém, conforme lemos, ali foram acabados os dias de criação. Ou seja, o homem já tinha sido criado. Então, não é uma outra criação em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Porque no versículo 1 está escrito que já tinha sido criado todas as coisas. Então o que seria? O homem, ele foi criado no 6º dia. Tanto o homem como a mulher, macho e fêmea, foram criados, conforme está lá no versículo 26 e 27 do capítulo 1. Vamos ler. E Elohim disse: façamos homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que domine sobre o peixe do mar, sobre a ave dos céus, sobre o animal e em toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta na terra. E Elohim criou o homem à sua imagem, a imagem de Elohim o criou, macho e fêmea criou-os. Aqui temos a criação realmente do homem. O profeta Moisés, quando ele escreveu, ele estava descrevendo de forma cronológica as coisas que o Eterno criou nos 6 dias e no 7º dia. Depois disto, no versículo 7 do capítulo 2, já não é ele criando outra vez, é Moisés relatando a formação do homem, como foi lá no versículo 26 e 27 do capítulo 1. É Moisés detalhando a formação do homem, não é uma outra criação. Porque, conforme está no versículo 1 do capítulo 2, já tinham sido criadas todas as coisas. E no versículo 7 do capítulo 2, ele começa e inicia os detalhes de como foi formado o homem. Não as outras coisas, mas o homem. Por isso está escrito: E o eterno Elohim formou o homem, Adão, do pó da terra, e soprou em suas narinas o alento da vida, e o homem tornou-se alma viva. Aí depois temos os detalhes de como foi criada a mulher. Porém, todas as coisas foram criadas
na primeira semana da criação. O que temos no capítulo 2 são os detalhes de como aquelas coisas foram criadas, ou de como os seres foram criados. Porque foram criadas todas as coisas e os seres viventes na primeira semana de criação. Depois, no capítulo 2, temos os detalhes de como foram criados o homem e a mulher. Porém, eles foram criados no sexto dia, conforme está lá no capítulo 1, versículo 26 e 27. Temos aí então o entendimento do contexto bíblico, não teológico de algumas religiões ou da teologia, mas conforme o contexto bíblico linear das Escrituras Sagradas. Isto é o que a Escritura revela, e é o que Moisés escreveu, foi a intenção do profeta Moisés. Porém, ao colocarem os números de versículos e capítulos, mesmo que tenha sido para ajudar a localização das passagens, criou-se aí um perigo de interpretar de forma errada algumas passagens. Este é um exemplo. É provado que Moisés relatou toda a criação em uma semana. Por isso que escreveu no versículo 1 do capítulo 2. E assim foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. Tudo tinha sido criado já. Aí depois, no decorrer do versículo 2 em diante, ele explica sobre o sétimo dia e dá detalhes das coisas que foram criadas, como elas foram formadas. Não que está sendo criado outra vez, mas ele detalha como foram formadas. E a principal delas foi a formação do homem. Aí temos então que não é uma outra criação, como muitos estão afirmando por aí. É realmente uma criação. E depois temos os detalhes da formação, que é diferente. Então que o Eterno siga abençoando a todos, em nome de Yahushua, o Messias de Israel, o único e verdadeiro Salvador. Amém. Shalom a todos.